O Eduardo Bolsonaro ainda nem foi preso e já está começando a criar provas contra si mesmo para responder a um novo processo. O Eduardo hoje se encontra escondido nos Estados Unidos. Ele ainda não está foragido. O prazo para ele se apresentar à justiça ainda não foi determinado. A palavra foragido é muito usado no jornalismo, mesmo não sendo juridicamente correto na situação. Por exemplo, ele vira juridicamente foragido depois que o status muda através de uma intimação descumprida. Agora a defesa dele, ele está tentando chamar isso de um autoexílio. A tese jurídica enviada por ele mesmo dizer que ele está num autoexílio, pode ser lido como alguém escondido da justiça. Hoje ele está tentando vender essa imagem de autoexílio. E amanhã, se ele descumprir a ordem judicial de se apresentar à justiça, ele vai virar formalmente foragido. Antes de chegar nesse ponto, porque a gente vai falar ponto a ponto nesse vídeo, até a gente chegar na parte no qual que mostra que ele está criando novas provas para uma nova condenação. Vamos primeiro ponto a ponto. Antes de chegar lá, existe uma etapa formal, antes de ele virar foragido. A decisão oral do julgamento precisa virar um documento. E vocês vão conseguir acompanhar, através desse mapa mental, exatamente os pontos que eu estou trazendo para vocês. A situação dele agora é estar nos Estados Unidos, fala em autoexílio, ainda não é tecnicamente foragido. Depois disso, vai vir a decisão oral e o acórdão, que é a decisão via o documento oficial. É claro que já ficou claro muita coisa através da decisão oral do Alexandre de Moraes. Inelegibilidade, perda do cargo policial, comunicação ao TSE e comunicação à Polícia Federal. A publicação do acórdão é o momento oficial em que a narrativa deixa de ser o que os ministros falaram e passa a ser o que está oficialmente escrito. E depois desse acórdão, o que será? Quais recursos? O que a defesa pode fazer? Como vocês podem ver aqui, a defesa pode pedir embargos de declaração, pedir para a justiça esclarecer alguns pontos na decisão do acórdão que não estão fazendo sentido. Isso só para protelar o processo, para encher o saco. Dificilmente eles vão trazer uma prova de escrito assim, esse vídeo que o Moraes passou foi feito por inteligência artificial, porque tudo que tá ali o Eduardo Bolsonaro realmente fez, falou, gravou, escreveu. Não vai ser discutido o mérito nesse embargo. É um recurso visivelmente muito frágil. É basicamente eles ganharem tempo e tentar manter essa narrativa de nulidade, perseguição e falta de notificação adequada. Coisas que a gente já sabe que não procede. Basicamente assim, o embargo de declaração, ele não vai ser um replay do julgamento. É um pedido de esclarecimento. Imagina que o juiz deixou alguma coisa confusa. Aí vem o embargo falando, explica isso aqui de novo. Essa prova aqui tá meio estranha. Isso aqui não procede, é inteligência artificial. Mas ele não é feito para discutir tudo de novo. E agora a gente vai falar por que em termos de análise jurídica, esse recurso seria muito frágil. Como a decisão oral foi muito bem explicada, fica difícil a defesa simplesmente vir e dizer eu não entendi isso. O julgamento teve votos orais, manifestações públicas e decisão colegiada. Como que com os julgadores sendo tão claros oralmente, a defesa poderia alegar qualquer tipo de obscuridade no julgamento. E como esse recurso é frágil, ele não sustentaria por muito tempo. E a etapa mais grave viria logo em seguida depois disso, que é o quê? A determinação de cumprimento de pena ou eventual ordem de prisão. É claro que o Eduardo pode vir e usar isso como um recurso técnico, uma munição política, um grito de guerra, como eu gosto de chamar, para dizer que não teve defesa, que não reconhece o processo, coisa que ele já está falando, e que ele está sendo perseguido. É uma forma de comunicação política para sustentar aquela história de autoexílio. E calma que a gente ainda vai chegar na parte onde o Eduardo Bolsonaro provavelmente vai virar réu de um novo processo. Enquanto isso, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe. Se você puder, deixe um pix aqui embaixo para ajudar o canal. Obrigada. O Eduardo Bolsonaro já está em risco de prisão preventiva, mesmo que o acórdão não tenha saído com prazo para ele se apresentar à justiça. Porque uma prisão preventiva não é o início de cumprimento de pena. A prisão preventiva ela é usada quando há risco concreto de fuga, descumprimento ou continuidade de condutas. Ou seja, um risco concreto ao processo. E no momento que ele fica falando em autoexílio nos Estados Unidos e deixando bem claro que ele vai fugir da justiça brasileira, ele já deixa essa porta de prisão preventiva aberta. Em outras palavras, a prisão preventiva, ela não depende apenas
apenas da condenação. Uma pessoa que não está sendo nem processada, ela pode ser presa preventivamente se ela começar a atrapalhar alguma investigação da Polícia Federal. O problema dele estar nos Estados Unidos é porque hoje o Brasil e os Estados Unidos não estão em um nível de cooperação muito grande. Isso torna a coisa um pouco mais complexa, porque uma coisa é a justiça brasileira determinar a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Outra é fazer essa ordem produzir efeitos em território americano. E o Eduardo hoje, ele está aproveitando e apostando justamente nessa distância. Ele transforma os Estados Unidos como um escudo político, jurídico e midiático. Mas é uma faca de dois legumes pelo seguinte: a distância entre o Brasil e Dallas pode ser o maior trunfo do Eduardo, mas também pode ser a prova concreta de que ele está fugindo da justiça brasileira. Se ele tivesse um país que tivesse a cooperação mais rápida com o Brasil, uma ordem poderia até ter consequências bem rápidas e concretas. Só que como ele está nos Estados Unidos, a coisa toda tende a ser mais complexa, lenta e mais política. Isso não significa impunidade, tá? Significa que existe uma escada: intimação, prazo, descumprimento, Interpol, extradição. Agora vamos continuar aqui. Quando ele vira foragido, nós já estamos na parte 8, escalada jurídica. Depois que ele recebe a intimação e ele deixa vencer o prazo para se apresentar à justiça, ele vira oficialmente foragido. Esse é o status jurídico dele naquele momento. Só que um ponto mais perigoso do Eduardo Bolsonaro talvez nem esteja na condenação atual, mas o que ele está fazendo depois. Agora, depois da condenação do Eduardo Bolsonaro, ele voltou a pedir ação de Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele voltou a pedir a Magnitsky. A dúvida é que se esse novo comportamento vai ser tratado como crime continuado, que é quando atos parecidos são tratados como continuação de uma mesma prática. Só que eu quero trazer outra tese para vocês. Porque a primeira atuação dele, o primeiro processo, a recente condenação, foi porque ele estava obstruindo o processo do pai dele. Foi porque ele estava pedindo auxílio do Trump e ajuda do Trump para intimar os ministros do STF para tentar impedir a prisão do pai, a condenação do pai. Agora, a atuação dele está sendo referente ao processo dele. Ou seja, o risco maior não é de crime continuado. O risco maior não é de aumentar a pena atual, e sim de abrir uma nova investigação, um novo processo e uma nova condenação. Ele está alimentando o mesmo método porque isso alimenta a base política dele. Só que juridicamente, repetir esse método depois da condenação pode produzir novos fatos, principalmente porque antes era por causa do processo da condenação do pai. Agora é por causa do processo e da condenação dele. Agora, cada vídeo que ele está fazendo pode deixar de ser só discurso e virar prova de um novo processo. E aí é que a história cresce, porque a gente não está mais falando de uma condenação de 4 anos e 2 meses. Vamos voltar um pouquinho. A condenação atual é por coação no curso do processo. Eu tô na parte 10. E calma que piora. Além da condenação atual, pode surgir novas apurações sobre outros crimes contra o Eduardo Bolsonaro. Inclusive ameaça, violação de sigilo, entrega de informações sigilosas, crimes contra a soberania nacional e outros fatos ainda não investigados publicamente. A pena atual pode ser só a porta de entrada. O problema maior para ele viria depois dele pisar no Brasil. Aí o STF poderia abrir novas frentes criminais. Primeiro, eles precisam trazer o Eduardo aqui para o Brasil. Eles precisam pedir a extradição, negociar com os Estados Unidos, trazer ele para cá e daí dar um checkmate. O objetivo atual não é aumentar a pena, é trazer o Eduardo para poder abrir a caixa preta. E só para vocês entenderem, a palavra autoexílio, ela não é neutra. Dessa forma, com esse discurso, ele consegue falar com 3 públicos ao mesmo tempo. A base bolsonarista no Brasil, aliados de extrema-direita nos Estados Unidos, autoridades estrangeiras que poderiam dificultar a extradição dele. E aí a pergunta que fica, será que ele quer convencer a justiça ou convencer a política americana? Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe e continue com a gente. E se puder, ajuda aqui no Pix. E agora a gente não vai mais falar sobre o Eduardo falar alto. A pergunta é, se ele fala alto, pode acelerar a queda dele. Resumindo, o Eduardo foi condenado, o Eduardo está nos Estados Unidos, ele pode recorrer, ele continua fazendo declarações contra o Moraes, ele continua buscando o apoio do Trump, ele
pode sofrer, sim, prisão preventiva a qualquer momento. Ele pode virar foragido, ele pode e provavelmente vai entrar na rota da Interpol, ele vai sofrer extradição e ele pode ainda sofrer novas investigações e condenações pelos fatos posteriores a essa primeira condenação. Lembrando, essa condenação dele é porque ele se meteu no processo do pai dele querendo encher o saco. Essa segunda vai ser porque ele fez a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa em relação à condenação dele. Agora deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer primeiro. Primeiro ele vai virar oficialmente foragido, ele vai se entregar, porque ele pode se entregar estando lá mesmo nos Estados Unidos, ele vai sofrer um novo processo antes de tudo isso. O que você acha que vai ser o próximo passo do Alexandre de Moraes em relação ao Dudu Bananinha? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, se você puder, ajuda aqui a gente, ajuda aqui a gente com um Pix, porque esse canal é independente e o YouTube boicota muito os vídeos dos canais de esquerda. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.